apresentação. Então, boa tarde. Agora vamos começar a segunda parte. Ó, o teorema aqui vamos ler, né? Geralmente em todo triângulo, as três medianas passam por um único ponto, o baricentro do triângulo. Ademais, o baricentro divide cada mediana a partir do vértice correspondente. Então, eu pego um triângulo, né? Correspondente na razão 2 por 1. Perfeito. Então, pego o ponto médio, ó. Baricentro. Baricentro aí conta as medianas, né? Isso. E é o centro máximo. Centro máximo. Então, eu vou só fazer um negocinho aqui. O baricentro é o ponto de equilíbrio ou o centro? É o Baricentro. Que é o de massa que ele falou aqui, né? no caso da gente é mais ou menos um livro. O centro, no caso, Tá? é o centro. Não, eu só preciso do desenho. Tá show, é isso aí, pessoal. É isso aí. Baricentro é show, é isso aí. Tá demonstrado. Aqui, ó, tá um ponto aqui. Ó. Aí esse cara, macho, ABC. A demonstração é o seguinte, ó. ABC. Aqui eu vou olhar aqui a nomenclatura para não bagunçar. acho que não é tão difícil não, pessoal. Que primeiro, É um texto. primeiro a demonstração vai ser da razão, que vai dividir em 2 por 1, né? E depois vai demonstrar que quando eu passar, eu fiz duas aqui, a demonstração começa assim, né? Eu traço duas medianas, essas duas. Aí demonstro que divide 2 por 1. Aí a segunda parte é, quando eu traçar a terceira, eu vou provar que elas vão se intersectar no mesmo ponto. É o que eles chamam de baricentro. Tá? Interceptar é mais difícil. Não, mas é o que você está lendo aí. Que primeiro a demonstração começa assim, traça essas duas medianas. Aí a gente vai demonstrar que o ponto G aqui, que eu vou chamar, o baricentro tem que ser G, né? Não pode usar outra letra. Aí vai, por exemplo... Quando eu estava no ensino médio, eu frescava, sempre com ponto G. Mas é que nem um idioma. Você tem que ter as convenções para não ficar uma salada mista, né? Sim, sim. Aí, por exemplo, BG vai ser o dobro de GN, né? Por exemplo. Sim. E aí, então, a gente vai mostrar isso e depois eu vou mostrar que quando eu traçar a mediana passando por A, vai intersectar num único ponto as outras duas, né? As duas, elas vão... Macho. Aí qual é o truque aqui, né? Então, primeiro, traça essas duas aqui. Eu vou tirar esse ponto aqui. Se bem que ele vai aparecer daqui a pouco, vou deixar então. Eu vou marcar aqui ele. Aí, olhem o segmento BG. Vou marcar o ponto médio dele. Que é o ponto S. Eu vou só olhar para não S, né? Aí eu vou agora marcar o ponto médio do GC. Meu amigo, aí é base média, né, macho? Você vai ligar PNST. T, né? Aí fica bom. Pois é, agora vocês têm uma bazuca aí pra... macho, aí. Aí é base média, né? Outra coisa. O P não é ponto médio do AB? Sim. E o N não é ponto médio. Então aqui é base média também, né? Da base média do Correspondente ao vértice A, né? Então, primeira coisa, ó. O que eu tenho do teorema? Eu tenho que PN é paralelo a BC. Eu sei porque você faz setinhas. Assim. É porque eu tô dizendo a reta paralela. Quando fala que paralela, você tem que falar a reta. Aí tem que colocar... paralelo a BC. O tracinho é o segmento. Não só segmento, não. Hã? Não pode usar só a barrazinha de segmento, não. Desde o começo eu queria fazer essa pergunta. Pode? Eu acho que pode. Só segmento, né? Aí só se você escrever, né? Você pode botar reta, paralela. Tá certo. Então ali é reta, né? Isso. Aí só um sentido é semi-reto. Então é isso a gente tem do teorema da base média, né? Sim, sim. Agora, quando eu olho a base média desse triângulo pequenininho aqui, ó,
aqui não apareceu, desse triângulo pequenininho aqui, É paralela a PN, né? eu tenho que ST E a BC. vai passar na frente da câmera. Não, só grava a tela. Pegadinha. É pra perturbar ele, ó, que disse que tá atrapalhando. Então, ST, pelo mesmo teorema agora no roxo, é paralela a BC. Sim. Aí eu concluo o quê? Que Transitividade, ST... né? Paralela. Isso. Tem. É para Transitividade. A S. Por outro lado, qual é o tamanho de PN? PN é 1/2 de BC. Concorda? Pelo teorema da base média também. ST é 1/2 de BC também, pelo teorema da base média. Ou seja, PN é igual a ST. Não tá gravando, não. Eu sei, Vai ser. Tá? Show de bola. Isso, teorema da base média. ST é 1/2 de BC. No teorema, é a base média nesse triângulo roxo. Substitui. É a base também. Isso. E aí é o seguinte, olhem agora o paralelogramo que eu vou desenhar aqui, ó. Opa. Olha esse paralelogramo aqui, que eu tenho que colocar aqui, né? Vai ligar PS e NT. Isso aqui, esse quadrilátero aqui, é um paralelogramo. Porque os lados são paralelos, opostos, e eles são congruentes. Aí a gente pode usar aquele mesmo truque lá que eu usei para concluir que ele é um paralelogramo. Como é, professor? Os lados paralelos. Isso, imagine que você tem um quadrilátero, esse aqui, esse azul, né? Aí você sabe que PN é paralelo a ST, e os lados, além disso, eles são congruentes. Aí significa que isso aqui é um paralelogramo. Mas já dá para concluir esses dois segmentos. Se eles são iguais. Já, se eles são iguais e paralelos. Sim. Se PS for paralela a NT. E PS é igual, como é que é? É por causa da base média. Ó, Tem a base média? Não, mas só Não, mas que tá PN é certo, igual tá a certo, ST, tá certo. né? Pode. Sim. PN é igual a ST. Paralelo. Isso. É paralelo. E paralelo. Aí eu concluí o PS e o NT. Pois é a mesma conta que a gente fez na agorinha. Ó, eu vou só fazer ela separada para enfatizar. Já que a gente está usando esse bicho aqui, eu vou abusar e abusar do... Pronto. Aí que você... E aí é para ser... Ah, eu vou pegar aqui o compasso, né? Pega aqui. Para gastar, não falam tanto assim, ah não, mas tem que usar as novas tecnologias, né? Blá, blá, blá. Vamos abusar agora do... Então eu tenho um paralelogramo. Não, eu não tenho um paralelogramo, não. Eu tenho um quadrilátero que eu sei somente que os lados opostos são paralelos e congruentes. Tá? Aí você quer provar que é um paralelogramo. Aí você... O que a gente fez? Usou a diagonal, né? É fácil. Só pega. Diagonal. Tranquilo. Aí, como é paralelo, eu sei que isso aqui é igual a esse. É lado, ângulo, lado. Pronto. Lado, Aí ângulo, já lado não sai, é. porque tem um lado comum. Lado, ângulo, lado, é verdade. Aí já sai. E aí garante a congruência desse aqui, Show. tá? Então, voltando pra cá, Só que aí a congruência garante que é paralelo. aí eu ganho o quê? Que o azul é um paralelogramo. Poderia recair que todos os opostos são iguais. Garante por causa do ângulo. Porque depois da congruência, você ganha que esse ângulo que tá aqui É congruente ao outro ali. é esse daqui. Aí o outro. são congruentes, né? Os ângulos são. Pronto. Por conta dos ângulos que vai ser igual. Show. Aí eu disse que, então, o azul é um paralelogramo. Certo. O azul sendo um paralelogramo, as diagonais, aí tem que usar aquele resultado. As diagonais se intersectam no ponto médio. Não é verdade? Fizemos esse resultado.
Acho que sim, não foi? Não é tanta coisa. Não, eu só comentei. Mas dava pra provar. Então, ó, tá aí, né? Tá no momento. Esse deve ser usado, ele. Tem que ser usado. Porque é igual aqui, ó. Se não for ponto médio, então... Tá? Se intersectando o ponto médio... E como o... na própria congruência também. E como o S já é ponto médio de BG, então esse tamanho aqui é igual. E o T é ponto médio de GC. Aí, ó, é igual. Máximo. Aí se separa em 2 por 1. Falta agora a terceira. Aí, Show. Ok? Entenderam, né? vai ter que mostrar que... Agora tem... Exato. Aí que, qual é a... Eu tenho que mostrar o quê? Bote alguma coisa, né? Aquele pontozinho que tá como se fosse a projeção de ar. Isso, eu vou colocar exatamente agora. Porque eu vou traçar aqui o segmento, né? Só que assim, vocês têm que imaginar essa reta como se ela não passasse exatamente por G. Essa terceira Passa reta por aí... Hã? Não, acho que não. Ela não sugeriria se eu fosse fazer 2 a 2 não, as outras, né? Não. É isso. Surge? É isso. Porque você... A ideia é o seguinte, eu vou... Traço lá, aí vamos supor que ela toque a... Vou fazer o seguinte, ó. A ideia é isso que você está dizendo, mas fica mais claro se eu fizer os desenhos. Sempre, né? Sempre fica mais fácil se eu fizer o desenho. Então, basta fazer 2, tá? Que já mata. Aí vamos supor que é o mesmo triângulo, tá? Aqui não é, mas a gente tem que supor que é a mesma coisa. Então, eu vou fazer o ponto médio. Isso mesmo. Esse aqui foi o que eu fiz, né? Isso. Agora eu vou pegar o outro. Aqui, esse ponto eu chamei de G. E este eu vou chamar de G'. Porque a ideia é que provar que o G e o G' é a mesma coisa, né? Aí, se eu usar pela essa construção aqui, esse ponto aqui era P e aqui era N, né? Então eu tenho que BN... Peraí, eu tenho que... Aqui é C, né? Então eu tenho que... Se eu usar pela construção anterior, eu vou ter o quê? Que GP... Bora. Pronto. Então, o GP, ou PG, né? O meio de GC, né? Ou 2 vezes G... Não. CG, às vezes G é um meio de GC. Aí eu faço a mesma coisa, eu tenho a mesma coisa. PG... Né? Porque se eu fizer isso e imitar o que eu fiz no outro, eu vou ter isso aqui. Aí, no caso, você usou a mediana que parte do vértice A e chega na mesma conclusão. Isso. Se você imitar o que eu fiz com o segundo triângulo, eu vou ter isso. Aí você vai ter o quê? Que GC... É igual a G'. Aí conclui. Conclui que o G tem que ser G'. Você tem 2 segmentos com o mesmo... Tem que ter as mesmas extremidades. Eles são iguais. Aliás, não é que eles têm que ter a mesma extremidade, é porque se uma das extremidades são iguais, a outra tem a mesma medida, tem a mesma medida, a outra tem que coincidir. Ok? Mais ou menos, professor. Imagina assim, ó.
Você tem uma reta. Aí, Pode ser porque os triângulos ficam, não sei se é porque os triângulos ficam tão... Não sei não, mas diga aí. Não, eu só ia dizer assim, se você tem um segmento, aqui é C, aqui é G. Aí você marca o G' em alguma posição. Como é que você marca o G' para que... Imagina assim. Eu não posso realmente fazer isso aí com as duas construções separadas assim, não? Considerando que os triângulos seriam congruentes? Com as... Como é que é? Igual o senhor fez. Eu posso fazer realmente assim, no mesmo triângulo, dois triângulos congruentes? Você tem que fazer os três. Assim, você faz um... Não, você só faz um. Os outros dois é como se, pelo que você já fez no primeiro, você... Já tá. A ideia é a mesma. Então não precisa fazer uma segunda construção? Não. Porque senão, esse aqui é a mesma coisa que esse, só que você... É só questão de argumentar. Aqui é como se fosse assim. É claro que eu poderia botar do outro lado, mas imagine que você só pode botar pra cá. O G, né? O G'. Lógico que se eu podia botar a G' aqui, eles vão ter a mesma medida, né? Mas se eu não tivesse aqui. Peraí, fica melhor assim, eu botar a semi-reta. Que aí não tem saída, né? Pronto. Imagina que você quer marcar um ponto G' na semi-reta, que tem a mesma distância que tem o G para C. Certo. Entendi. Aí tem que ter em cima do... Mais ou menos isso, tá? É porque é a mesma reta. PC é PC. Tá certo. Ok? Ok. Aí você pode ver isso aqui assim também, ó. Agora Por ficou exemplo, mais o claro. P... Você até poderia fazer a conta para provar que o PG é igual ao PG' nessa figura aqui, ó. Né? Aí fica mais óbvio isso. Como é que eu marco o G' aqui, que ele tem a mesma distância para o P? Tem que ser o G mesmo. Tá? Sobreposto. Ok? Então a segunda parte é isso. Sem contar que ali no... Só um minutinho aí. Deixa eu dar um zoom aqui, porque ele deu uma... Porque mesmo que você... Se ele sai do P e chega no C, o segmento, o G tem que ser igual ao G. Por estar na mesma reta, né? Na mesma semi-reta. Olha a confusão. Tá aqui em algum lugar, deixa eu dar um... É o mesmo. Você mexeu no triângulo. Eu mexi alguma coisa... Você não subiu o triângulo, tirou da medida. É aqui, ó. É aqui, né? É justamente aqui. Você só subiu o triângulo, você passar também. E eu não sei como é que eu fiz isso. Eu acho que eu segurei ele, né? Assim. Aí você já aprendeu agora. Já Tá foi vendo? aprendizado. E se você só aprende essas coisas mexendo, gente. Entenderam, né? Ok. Em tese, Aí, deixa eu ver aqui. Não, é aqui que eu tenho que olhar o roteiro que eu tenho que seguir. Eu já falei disso. Construa um trapézio... Peraí. Um trapézio base, sabendo que diagonais... gente, esse aqui é outro exemplo também de uma construção. Não é tão óbvio não, isso daqui, ó. Construa um trapézio descendente de partes AB, CD. Que as diagonais AB, AC e BD formam um ângulo de 135 graus, uma com a outra, conhecendo os comprimentos AB, BD, tal. Então vamos fazer o desenho, né? Só pra gente entender o que é esse coisinha aqui, esse trapézio. Que é um outro quadrilátero notável, né? Sim. Todo mundo já ouviu falar do trapézio. É aquele músculo, né? Trapézio descendente. Você Lembrei de uma lembra? prova, eu apliquei lá
na ensino médio. Aí tem uma questão que falava sobre um trapézio, o menino não resolveram que ele não sabia o que era um trapézio, não. É feio o negócio. O pessoal não sabe não. Grave, né? Aí teve um lá que tem um triângulo, né? Eles trapézio aqui, eu digo, como é o nome dessa figura desse triângulo? Eu digo, você tá você não acabou de dizer que é um triângulo? Como é que pode ser um trapézio? Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos construir o trapézio que ele deu aqui. Já com o ângulo 185. Isso, porque não, assim, como novamente, tem a construção aqui, mas vai ficar mais nítido quando o desenho estiver pronto para a gente saber o que é. Mas tá dizendo que as diagonais formam um ângulo 135. Aí aqui é ótimo, né? Porque eu posso pegar um ângulo aqui. Então eu pego uma reta aqui, aí jogo um ângulo aqui. .135 com a base ou... Entre elas, Pronto, então eu construo as diagonais. Vai ficar meio tortinho aqui, mas... Aí eu traço uma reta aqui, qualquer. E aí eu tenho que traçar uma paralela a essa. Aqui. Então... Segmento, aí eu boto aqui porque eu vou tirar esse negócio, ficar só o trapézio bonitinho. Pronto, então esse aqui é o trapézio que eu quero construir, sabendo que o ângulo entre elas, entre as diagonais, é 135, sabendo que ABC, eu acho que ele lê de baixo para cima, né? Aí no livro, ABC, assim, né? CD, né? O que eu tenho? Os comprimentos AB, AC. Então eu sei quem é AB, que é A. AC, que é D, que é D1, né? Que chamou aqui. E BD. Eu tenho a diagonal, né? Essa tem as duas diagonais, cadê o B2? Tá, perdão. Não é DC, é AC. Então eu tenho as duas diagonais. Então eu vou deixar assim, tá? As duas diagonais. Eu só tenho as duas diagonais. Isso, as duas diagonais, o tamanho dela, o ângulo entre elas. E a base maior. E a base maior. Pra botar pra fazer o DC aí, tá doideira. Aí tem um truque que ele fala, que é, eu vou até colocar aqui, que é para você construir, entre aspas, construir paralelogramas aqui dentro do trapézio. Por exemplo, ó, eu vou prolongar essa reta aqui, ó, só pra gente... Eu vou traçar uma reta paralela à diagonal BD passando por C. Eu vou colocar uma... Ele não... E aí eu olho esse paralelograma aqui, ó. Tá? Para que eu estou fazendo isso? Porque a ideia central é construir esse triângulo aqui. Não, aqui é... vou deixar de verde. A ideia principal é construir esse triângulo auxiliar.
Eu sei construir esse triângulo, porque como é paralelo, esse tamanho que está aqui é esse aqui da diagonal. O tamanho AC, que é um lado dele, eu sei que é a outra diagonal. E esse ângulo aqui, ó, ele vai ser alterno interno com o ângulo dentre as duas diagonais, esse 135. Então, tá entendendo que eu consigo construir esse triângulo? Não é aí. Ó, vamos lá, ó. Isso aí. Pra vocês entenderem, assim, isso depois do desenho feito, ainda tem que ser isso antes mesmo de perceber como é que faz. Eu fiz o desenho feito, aí você tem que primeiro enxergar esse paralelogramo azul nesse trapézio. Então, o que? Eu traço uma reta paralela, isso supondo que essa aqui é a solução, né? Uma reta paralela a BD que passa por C. Você passou. Aí como é um paralelogramo, esse tamanho aqui da diagonal BD é o mesmo tamanho do BC', B'C, né? Sim. Aí o truque é, eu quero construir agora, não esse, mas eu quero construir um triângulo auxiliar, que é esse aqui, ó. Você já tem o AB? Porque o AC eu tenho, que é uma diagonal. AB E o também. BB' é DC também. Isso, e o B'C é BD, né? Além disso, esse triângulo aqui, ó, quando eu olho para esse ângulo que está aqui, ele é 135. Porque como é paralelo, e ela aqui é um transversal, esse vai ser alterno interno, ó. Então eu consigo. Então, na verdade, a ideia é, depois de ver isso tudo, você tem que começar da diagonal aqui, dessa AC. Depois joga o ângulo 135, aí faz isso. Aí depois fecha. E depois, nesse tamanho AB', você coloca o segmento AB. Vamos lá fazer? Então, primeiro, isso aqui é só a ideia. Você começa na diagonal. Isso. Vamos lá. As duas diagonais com um ângulo, aí traça uma paralela. Vamos lá, começar da diagonal. Eu vou fazer aqui embaixo. Ok. Mas já é mais complexo assim. Então, vamos lá. Bota uma reta aqui. Sempre começa da reta, né? Aí você vai pegar o tamanho da diagonal AC. O que eu tenho que fazer mesmo? Ah, tá, o compasso. Colocar as réguas. Isso. Passou um pouquinho. Pronto. Esse ponto laranja aqui, aqui é o A e aqui vai ser C. Aí agora eu pego o ângulo de 135 e coloco aqui. A gente sabe como é que faz, né? Mas eu vou economizar aqui, eu vou pegar um ângulo aqui. Anti-horário. Ele vai descer, né? Então o horário é assim, né? É anti-horário. No anti-horário ele vai subir. Anti-horário. É anti-horário? Era. O horário que é assim. Anti-horário. Pronto. Mas tem que fazer toda aquela construção lá, vocês lembram, né? É com círculo. Isso, com círculo, tal. Não era isso que eu queria tirar. Eu quero tirar só esse rótulo. Pronto. Aí agora, é só ligar o segmento aqui, ó. Tá vendo que tem um... Ao trazer o ângulo para cá, eu crio um segmento, né? Ó. Tá? Aí aqui você vai pegar o compasso com o tamanho CB ou CB', né? Aqui. Vai marcar. Aí aqui esse outro ponto vai ser o tamanho, vai ser o ponto B'. Esse aqui. Vou tirar esse ponto azul para não confundir. Agora eu ligo o ponto B' com o ponto A. Nesse segmento AB', eu vou pegar agora o tamanho que eu tenho ali, do tamanho AB, que é o tamanho que eu tenho.
conhecido, né? Eu vou colocar aqui. Eu traço uma paralela assim dele, passando por B. Ah, tá, já sei o que é. Falta de sombra. Aqui tinha 2 ali. Pronto. Então eu construí esse triângulo auxiliar. Agora eu passo agora uma paralela passando pelo esse ponto B. Paralela a CB'. E aí tá formando, né? Agora eu passo uma paralela passando por C paralela a B. E ao encontro dessas duas paralelas, ó, que é o ponto D, né? Ai. Tá aí o trapézio. E aí o seguinte, por que que esse ângulo aqui é 135? Esse. Porque como essa reta aqui, a DB é paralela à outra, né? Vai ser alterno interno, tá? Vou pegar a CB. Entenderam? Eu só não peguei a parte de como é que eu vou fazer. Ah, é, perdão, isso, obrigado. Tem que ligar Só ligar esse CB. com esse aqui. E aí esse aqui é o trapézio. Como é que eu faço para desenhar esse ângulo de 135 graus? Ó, Não faço. ele deu, né? O ângulo de 35, mas Não é transferido. tem que ser. Porque assim, num problema hipotético, se você não tivesse o transferidor, né, aquele bichinho lá, teria que dar uma coisa assim, ó. Ele teria que dar uma figura assim, onde aqui é 135, Para você transferir. para você transferir. Sabe se não lhe dá problema, pode usar transferidor? Olha, eu acho que pode. Eu tenho que ver o edital. Regra e compasso eu sei que com certeza pode. Mas acho que transferidor pode, porque não tem... Você não vai tirar nada dali, não é colado do transferidor, né? Enfim, não sei. Ai. Mas vocês entenderam, né? Mais ou menos. Não. Difícil isso aqui, né? Porque você tem que imaginar a figura pronta. Essa não é- Aí tem que enxergar aquele paralelogramo ali. A partir disso tem que enxergar o triângulo ACB'. E aí é ele que eu construo primeiro. Depois... o trapézio, paralelogramo, triângulo. Na hora da construção é o contrário. Triângulo, paralelogramo, trapézio. E que 135 dá para construir. Porque você divide o círculo em 4, que dá para fazer. Aí pego o de 45, pegando a que você fez. O suplementar que vai ficar lá vai ser 135. Dá pra construir. Se for, tinha que ser assim mesmo. Mas entenderam, né? Esse aqui é um que vocês têm que repassar, tá? Que é uma construção, pra mim, é uma construção que no dia, se a pessoa nunca viu, não faz. Não faz, gente. Se a pessoa viu, tem gigantesca chance de também não fazer. Pelo menos aqui tem a gravação, vocês podem repetir 500 vezes, vocês vão ver que vai fazer muita diferença. Ok, aí dando... o que eu tenho que fazer? Então era essa a construção. Agora... Ah, tá. É o teorema da mediana de Euler. Que tem a base média também para o trapézio, né? Eu vou fazer a figurinha aqui para vocês. E tem a mediana de Euler. Então vamos lá fazer um desenho de um trapézio. Tá? Quadrilátero... Ah, tá aqui, isso é outra coisa. Então a gente vai provar esse resultado aqui, ó. Mas é sempre mais fácil explicar o resultado já desenhando, tá? Fica mais fácil de memorizar. Então, pego uma reta aqui, aí eu desenho agora uma paralela lá, né? Aqui, por exemplo.
Aí que foi? Tô lembrando da coisa. Pronto. Tem a ver com o do triângulo, professor? Oi? A base média do triângulo recai. Acho que surge a partir da base média do triângulo, né? Em algum momento aqui você vai fazer um desenho e aí vai aparecer. Só que não é tão óbvio como é que aparece, não. Eu não achei, não. É aquela coisa, né? É aquela coisa, geometria, a solução tá ali. Você só não tá vendo qual é o triângulo que você vai usar semelhança, por exemplo. Né? Se for semelhança. A diferença de você resolver ou não é só você saber enxergar qual é o triângulo. E às vezes isso aí não é tão óbvio. Então o que eu faço? Eu pego o ponto médio do... Qual é a sequência que ele tá usando? Acho que é ABC, só para eu ver os pontos aqui. É o mesmo, né? A, B, C, D. É isso aqui, né? Então é A, B, C, D. Então eu pego o ponto médio de AD. Pego o ponto médio de BC. Aí esse aqui é a base média do retângulo. Isso. Do trapézio. Do trapézio. Ok. Aí agora você pega a diagonal, as duas diagonais. Diagonais do trapézio. Pega o ponto médio dela. Aqui a gente está vendo que vai cair na mesma linha, né? Pega o segmento da diagonal e pega o ponto médio dela. Esse trapézio tem que ser isósceles? Não, aqui eu peguei 4 pontos, tá? Tanto é que eu faço aqui totalmente aleatório o desenho, né? Você só pega duas retas paralelas e... Cruel. Aí, No caso, professor, esses pontos que você acabou de marcar são também pontos mais do segmento DB e CA, que cai em cima da mediana. exatamente, cai em cima da base média. Aí seu teorema prova isso. A gente tá fazendo desenho e ele vai porque é o teorema, né? Então vai ter que acontecer aqui na figura. Mas o teorema exatamente é isso. Porque a mediana de Euler, você define, não precisa da base média. Você podia simplesmente pegar as diagonais, aí você pega os pontos médios das diagonais. Aí esse segmento que liga é a mediana de Euler. Aí o teorema vai dizer que esses 4 pontos, eles estarão na mesma reta. Exatamente. Cadê? Qual a letra que ele usa? P e Q, eu acho. P e Q. Era isso que eu queria. Então, esse pedacinho aqui, ó, o P e Q, é a mediana de Euler. E o MN é a base média. Tá? Mas você precisa, para definir a mediana, você simplesmente pega as diagonais e pega os pontos médios e liga. Essa é a mediana de Euler. Tá? Ok? Para definir a mediana de Euler, você não precisa da base média, né? Você só pega as diagonais, aí pega os pontos médios das diagonais e liga. Imagina essa figura sem essa reta aqui, ó. Pronto. Aí você só pega aqui. Essa aqui é a mediana de Euler. A mediana de Euler só está definida para trapézios? Não sei. Mas para trapézios, sim. Deve ter. Para trapézio tem, né? Deve ser Mas para se tiver para outra coisa... Deve ser para quadriláteros. Eu não duvido de nada, né? Então, a mediana Mas de como Euler você não... é Hã? essa distância PQ. Uhum. E ela está sobre a reta que liga os dois pontos médios. Se você Isso, pegar esse é o teorema. Se você pegar um paralelogramo, Vai coincidir os dois pontos. PQ. vai coincidir. Com PQ vão ser o mesmo ponto, se for um paralelogramo. a interseção das... É. Exatamente. Talvez por isso que exista no trapézio, porque ele coincide, né? Não fala porque fica a mesma coisa, não tem sentido. Verdade. Não pode ser um quadrado nem um paralelogramo. A mediana seria zero, no caso. Tem que ser trapézio. E aí o teorema é justamente dizer que esses 4 pontos aqui são colineares.
E aí é o seguinte, vocês estão vendo essa figura aqui, a ideia é usar o teorema da base média, né? Aliás, antes de usar da demonstração, agora sim nós vamos ler o resultado porque fica melhor. Seja ABC um trapézio de base, porque eu sempre acho que você lê o enunciado sem a figura, eu pelo menos não entendo. Assim, a uma primeira vista, é muito artificial você ler um resultado de geometria sem a figura. Então é melhor ver a figura primeiro e agora o enunciado vai fazer mais sentido. Ó. Sempre possível, fácil botar figura. É. E depois de ler, volte para o enunciado. Então, seja ABC um trapézio de bases AB e CD e lados não paralelos AD e BC. É só imaginar a figura que a gente acabou de fazer, né? Seja ainda MN os pontos médios dos lados não paralelos. Ó, foi o que eu fiz aqui. Saúde. Então, respectivamente, P e Q os pontos médios das diagonais, né? Aqui. E aí, então, os 4 pontos são colineares e MN é paralelo a AB e é paralelo a CD, ou seja, o MN vai ser paralelo aos lados paralelos. E ainda eu consigo calcular os dois resultados, ó. Uhum. Agora isso aqui vai ser um print do print. Até ficar tão desfocado, né, que... Porque para não... Será que cola aqui, gente? Cola. Pronto, né? A gente tem que mostrar isso aí, que MNPQ são colineares. Não posso dizer que está no desenho. Oi? Não posso dizer que está no desenho, é porque estava primeiro. Mas aí porque, né? São colineares. Tu é doido, macho. Como é que eu mostro que esses bichos são colineares, macho? Das bases. E a média é a metade da diferença. Mas se tu pegar o triângulo ACB, por exemplo, N sendo o ponto médio, Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Só para lembrar. pode achar. MP é a base média de ACD. MP é a base média de AC. Pois é. O que tem que ser visto é isso mesmo. É isso mesmo. A demonstração é essa. Tem que ser invertido. No caso, consequentemente, NQ é a base média de DCD. Aí você faz. Não, só estava desatando, mas eu não sei começar não. Só estava mencionando. Não, ó. Porque tu viu tudo já. É porque não foi em ponto médio. Se tá no meio, então... Tu já viu aqueles dois tudo. triângulos, sabe? Ó, ele tá dizendo, o que ele tá dizendo é isso aqui, ó. Pega esse triângulo aqui. Roxinho. Porque também tem isso no cérebro, né? Você vê um triângulo assim, se você inverter parece que não é a mesma coisa. Mas é... Para baixo. o P é o ponto médio de AC. E o M é o ponto médio de AD. Então, estou no teorema da base média. Então, pelo teorema da base média, MP é paralelo a DC. E ainda... Podia fazer por debaixo também não, professor? ACB? ACB? Não dá certo também. Pode ser. Aí no caso seria PN. Pode ser. Não era? Tá certo. Não, E então pode aí- continuar com o raciocínio aí, professor. Então, Eu tinha visto por MP baixo. é igual a metade de isso. Alguma coisa isso aqui vai servir. MP. Deixa eu achar. Mostra só que é colinear, professor. Aí já é muita coisa. Eu acho que é só fazer o mesmo com É. o PN, não? Isso, agora você vai fazer com este. Ou você faz com o de cima e também pode fazer com o de baixo que está aqui, ó. ABC. Aqui. Porque MQ é paralelo a AB, DC. AB. AB. que, lembrem-se, é paralelo a, DC. né?
E, além disso, MQ é o meio de AB. Uma coisinha aqui, ó. Observem aqui. MQ, o P, ele tá nessa reta aqui, né? Ó. Não, na verdade não é nem isso, ó. MQ, eu posso concluir que o MP é paralelo a MQ. Por quê? Que o MP é paralelo a DC, mas o DC é paralelo a AB, que por sua vez é paralelo a MQ. MP paralelo a MQ. Hã? Ó, MP é paralelo a DC. Mas então tem que concluir que MP e MQ estão na mesma reta, não? Porque como elas são paralelas e o M tá nas duas, elas são a mesma, pelo postulado lá de unicidade. E aí os 3 pontos têm que ser colineares. Então você ganha a colinearidade desses 3 aqui. Aí faz a mesma coisa. Fez a mesma coisa do outro lado. Verdade. Tá? Novamente, ó. São MP é paralela a DC. Tá? Aí, também base média. O MQ é paralelo a AB. Mas, como ele é trapézio, o AB é paralelo a DC. Que, por sua vez, é paralelo a MP. Então, eu tenho isso aqui, ó. Então, são duas retas paralelas que têm um ponto em comum, então elas têm que coincidir. Porque o M está nas duas retas. Então, você garante o quê? Que o MP e Q, eles são colineares. 3 pontos. Né? Aí você faz a mesma coisa para o outro lado e você ganha que o P e o Q e o N são colineares. P aí você... é paralelo a AB por definição? Já mostra Ou não, o PQ que você falou, como é que é? Não, MQ. Não, MQ é paralelo a AB pelo teorema da base média. MP e MQ. Aqui é a conclusão, esse quadradinho aqui. Você conclui dessas duas... parte de cima. Isso, o MP é paralelo a DC, e aí você... Isso, e DC é paralelo a MQ, então as duas são paralelas. Porque tu usa o triângulo de cima e o triângulo de baixo, né? O triângulo assim e o triângulo... show. Mas aí tem que fazer do outro lado também. Tem que fazer do outro lado também. Tu tá vendo? Os dois triângulos que eu peguei do lado esquerdo, eu pego do lado direito e concluo que P, Q e N são colineares. Aí, como o P já está no outra reta, então as 4 serão colineares. Usar os dois. Agora, o MN... Aliás, o PQ, gente, ó. O PQ... Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Até aqui, entenderam aqui, né? Ó, o PQ, ele é o MQ menos MP. Concordam? PQ é o maior, que é o MQ, menos o P. MP. Tá? Sim. Só que o MQ, ele é um meio de AB. Por isso aqui, ó. E o MP, ele é um meio de DC. Ou de CD. E aí você prova... Na verdade, eu provei isso aqui. Isso aqui também supondo que o AB é maior do que... Porque não está um módulo, né? Que aqui é basicamente assim, supondo que esse é... Tá? Porque essa identidade aqui, eu estou supondo que o MP é menor do que o M. Mas né? O M. Não, aqui tá ok. O MQ é maior do que o MP, né? Então, tá? E é. Ok? Então esse aqui já sai. Agora o MN você teria que fazer do outro lado e encontrar, por exemplo, o MN você teria que substituir por MP. O MN seria assim, ó. O MN é MP mais PQ mais QN. O MP eu tenho, porque é isso aqui, ó. Tá? O PQ eu tenho também, que eu acabei de fazer. E aí o QN você encontraria fazendo a mesma conta do lado direito. Tá? Para obter esse QN aqui. E aí somos 3. Se eu fizer do outro lado. Se você fizer do outro lado. Tá? Mas entenderam, né? Então a mesma análise que eu fiz aqui pro lado esquerdo, vocês façam pro lado direito.
E aí esse é o teorema da base média. Base média e da mediana de Euler. Assim é mais fácil de entender do que lendo a demonstração que está aqui. Deixa eu ver aqui, tal. Ok, aí tem, seguindo os quadriláteros notáveis, né, tem umas proposições aqui acerca do losango. Losango. Não tem nada, não? Deixa eu ver, ele é meio que é, como é que chama? Deixado para escanteio, né? Que é o paralelogramo com os lados reto, né? Com os ângulos internos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Ah, tem um retângulo. Vamos começar por ele. Ah, não é isso não que eu quero. Eu quero isso aqui. Deixa eu ver aqui a próxima. Que tá aqui, ó. Ó, um quadrilátero, é que eu destaquei só que eu vou falar, né? Um quadrilátero é um retângulo se todos os seus ângulos internos forem iguais. E aí já conclui que é 90 graus, né? Porque se todos forem iguais, a soma é 360, aí você vai ter que concluir que... né? E um quadrilátero é um losango se todos os seus lados forem iguais, né? E aí tem acho que 3 resultados aqui. Será que hoje dá? Eu acho que dá. Para mostrar tudo? Falta essa página aí. Isso aqui é um... dá, porque isso aqui, esse último aqui não é difícil. Vamos lá. Falta quantos, professor? 1, 2, 3. Aqui é uma definição. A ideia era. Mas eu acho que eu vou ficar só com esses 3 aqui. E aí a gente vai para a aula que vem com o lugar geométrico. O último ali eu poderia até fazer. Não precisa saber isso aqui para... Lugares geométricos básicos? Isso. Mas é assim, não... Paralelogramo é um retângulo se suas diagonais tiverem comprimentos iguais. Cadê? Vamos demonstrar. Um paralelogramo é um retângulo se somente se suas diagonais tiverem... No caso, a gente tem que provar que é 90 graus. É um retângulo. Não, no caso a ida você já usa isso, porque ele vai ser um retângulo, aí vai ser 90. Vai cumprir, né? Aí você já usa isso. A ida é mais fácil. A ida é mais fácil, exatamente. A volta é mais grampada. Para mostrar que é 90. Pra quê, né? O cabo tem que mostrar que é 90 graus, né? Isso é uma coisa que vocês devem se atentar lá no dia do... Sim, com certeza. Que às vezes você faz uma coisa e pensa que já foi, mas não foi. Aliás, você foi, só não voltou. Aqui a figura vai ficar assim porque... Nada a ver da matéria. É uma curiosidade boa. O senhor formou da sua? Eu formei a graduação, fiz na Estadual do Piauí, a UESP, aí o mestrado na Federal do Piauí e o doutorado na Federal de Goiás. Ela é do Piauí, né? Teresina, ela? Teresina. Ou não, que por que hoje é desse jeito pra mim? Por que hoje é desse jeito pra mim? Sou professor. Desculpa aí interromper a aula. Não. Mas Teresina eu só fiz... Eu morei lá... Eu nasci, mas eu acho que eu morei 2 anos. Com 2 anos de idade mudei, aí só voltei com 17 para fazer a graduação. Assim, levado a curiosidade, porque é o seguinte, onde tem cara fera de matemática, de biologia, etc., os cearenses um pouco de Piauí. Nordeste é forte. Eu acho que mais é sorte. Eu não contava fazer matemática, não. Piauí é referência e Estado de Ceará também é referência. Na verdade, eu nunca pensei na vida
Eu decidi que ia fazer matemática, porque hoje em dia no Enem, né, você decide depois o curso, mas antigamente você tinha que fazer antes, o vestibular tinha... Eu decidi no dia que coloquei que ia ser matemática. Mas você tinha que ter alguma afinidade, mano, porque você ia sustentar, aguentar a graduação de matemática na UES. Mas eu não pensei que eu fosse me dar tão bem. Eu tinha que ter afinidade demais, cara. Eu estudava, eu não gostava tanto de matemática não, na verdade. Mas você devia ter Eu uma estudava, facilidade, mesmo assim. sim, mas eu estudava mais pelo obrigação. resultado Entendi. de tirar nota, de tirar 10 só. Esse negócio aí, viu, professor? Hã? Doideira. É, escolhi, mas é porque assim, quando você, digamos assim, tá numa situação difícil, né, crítica financeira, você não vai, não, eu quero fazer, você não escolhe o curso. Aí eu pensei, lá no interior lá que eu morei, tinha a cidade tinha 6 mil habitantes, eu morava no interior da cidade, afastado. Então a cidade, imagina a cidade de 6 mil habitantes, Devia ter é 6. muito pequena. Aí eu morava a 3 quilômetros da cidade. Devia ter Entre 6 habitantes. naquela época, entre a minha casa e a cidade, era só mato. Tinha uma, duas, sabe aquelas casas pingadas assim? Era assim, barro duro. Aí eu pensei, não, eu tenho que sair. Não posso ficar nessa cidade, né? Pra sempre, não. 6 habitantes da cidade. Não. Aí o único jeito, a única coisa que eu sabia fazer No interior E a única coisa que eu sabia fazer era estudar. Eu só estudava na época. Aí, se eu não passar no vestibular, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Aí eu peguei lá na UESP, os cursos menos concorridos. Matemática. E matemática era o penúltimo, o último era física. Só que física eu nunca gostei. Nunca. Bem, mas... Eu sempre estudava para nota, mas física não era uma coisa que eu gostava. Aí eu falei, vou botar matemática. Que eu também, assim, não é que eu não... Nunca odiei, gostava assim, mas não era o que eu queria exatamente. O que é que o senhor queria, então? Na verdade, eu Medicina, nada. eu queria veterinária. Veterinária, medicina veterinária. Mas eu queria, ou então assim, era... Deixa eu ver, acho que medicina veterinária... Veterinária, medicina verde e psicologia. Acho que é os 3 mais concorridos. Ou então eu queria fazer um curso de desenho, eu lembro, na época eu desenhava muito bem na época. Eu queria fazer uma coisa assim. Você ainda pode, mano. Mas uma coisa, mas aí depois vai passando o tempo, você esquece. Na UESP. Aí eu passei lá para matemática, passei em 38º de 40. Não tá, não interessa, tô dentro. Aí a minha cabeça era, eu consigo, eu tinha isso muito na minha cabeça, que era o seguinte, se eu me dedicasse, eu poderia ser o melhor da turma disparado. Pronto. Porque eu não tinha quem superar, o que eu pensava na época, não tinha quem superasse a minha dedicação. O meu esforço de ser o melhor. Amigo. Eu pensava que se alguém se esforçasse mais, eu conseguia me esforçar mais ainda. Nem que eu não dormisse. É isso que eu tinha na cabeça. Por isso que quando eu cheguei lá, eu falei, pronto, agora eu tô, entre aspas, em pé de igualdade com todo mundo. E aí, é só o que me vai me mover, é só a minha vontade. Choque de realidade. Agora eu volto do município, viu, senhor? Pior que eu já fui até homenageado lá. Mas não fui não na homenagem. Não, porque assim, aquelas prefeituras lá. Eita, eu tô falando mal e tá gravado. Mas que fique mesmo. Mas o pessoal. Eu estudei a vida toda lá. A escola nunca teve nada. Aí quer me homenagear por quê? Se eu depois. Não tinha condição nenhuma de nada. Eu não fui não. A minha mãe foi morta de orgulhosa, claro, né? Aí pegou lá o coisa pra mim. Do doutorado? O mestrado na UFPI. Mas foi logo em seguida, 2011. Eu fiz. Aí o doutorado foi na UFG. 2012. 2009? Eu entrei, porque eu fazia 2 cursos. Eu entrei em 2009 também, para fazer o bacharelado em matemática, porque eu fazia a licenciatura, só que eu queria a bolsa de iniciação científica e na UESP não tinha. Aí eu falei, não, eu vou fazer o vestibular para entrar, para conseguir uma bolsa de alguém lá. Aí a minha ideia para eu, entre aspas, me destacar, eu não podia tirar uma nota abaixo de 10. Era o que eu pensava lá na época. Nossa. Tem que ser 10, 10, 10, 10, porque, né? Aí não deu certo, na verdade, o plano. Deu e não deu, porque eu planejava uma coisa, mas aconteceu meio que inesperado. Eu tava assim, em 2009 lá, andando, aí encontrei um professor meu da UESP, do primeiro semestre, que ele tava na época que ele tava fazendo doutorado. Aí eu
O orientador dele era meio que um bambambam lá do departamento da matemática. E aí ele me apresentou para esse professor, que no momento ele tinha um aluno de iniciação científica, só que o aluno dele não queria mais a bolsa. E aí perguntou se eu queria bolsa, né? Eu falei, óbvio que eu quero, né? Mas ele disse que só eu ganhava se eu fizesse a seleção do mestrado, o verão de análise, e ficasse entre os 20, que era o número de vagas. Você estava em que semestre? Eu tava na UESP, eu tava no Quando quinto, você fez o verão e ficou entre os 20? no sexto. Aí você estava fazendo bacharelado. Tá, no bacharelado eu tinha feito 2 semestres. Aí Você já foi- tinha feito análise no bacharelado? Não, e nem na licenciatura. Mas você foi fera. Mas aí é aquela coisa, você quer, né? Você não Mas é pensa porque nisso, não. É difícil, não é abstrato, bicho. Aí o verão eu fui, não, mas aí eu desisti, não é uma opção, Tinha que porque eu tirar tinha mais que que ter a 7. bolsa. Tinha que Hã? tirar mais que 7. Não, eu tinha que estar entre os 20. Mas- Aí, esse aí era aquele truque. A média Tirar não mais precisava que ter. 7. Não. Ah, entendi. Entendeu? Eu pensei que você tinha tirado mais Eu fiquei que com 7. média 5. Ainda foi muito, cara. Porque é Média difícil as 5. questões. Tá bom. Você tava no 6º semestre, é doido. Mas né? antigamente eu tinha uma força mental que hoje em dia já. Porque também depois que você passa um concurso, você começa a descansar. É, você começa a não querer se esforçar Porque tanto. no 6º semestre você não tem tanta base assim, mano. Não, eu não paguei análise antes do verão. A primeira vez que eu paguei análise foi no verão. Você aprendeu análise em 3 meses, em um É? mês. Oi? Pois é, eu fiz só que depois do verão. Você fez análise em um mês, no verão, e fez a prova e ficou entre os 20. Na verdade foram Um mês, 6 meses. 4 provas. Que foi um mês inteiro, né? Dividido em 4. Tu é doido, mano. Você viu até que conteúdo, você lembra? Tudo. O livro rosinha O lá. Elon, sei. Todinho. Vermelhinho. Lindo, cara. Você é o cara, viu, mano? Na época era realmente. Show. Hoje em dia eu tô cansado já. Mas também eu hoje em dia já dou-me liberdade de descansar. É. Já posso. Antigamente eu não podia. Mas foi assim. Tu é doido, mano. Aí eu fiz 2010, fiz esse verão, né? Experimental. Aí foi o seguinte. Aí eu ganhei a bolsa. No ano de 2010, a iniciação científica era eu, digamos assim, ele disse para eu pagar as disciplinas do mestrado como ouvinte. Por isso que eu acabei rápido também no papel mestrado. Ai, Nossa, professor. aí foi isso. Sim, nós temos um retângulo, vamos mostrar que... Sim. Você tem um paralelogramo, né? Não, vamos mostrar a ilha, né? Nós temos um retângulo, aí vamos mostrar Sim, que a diagonal... diagonal tem a mesma medida. É. Eu tenho um retângulo. Ah, eu tenho que desenhar outra diagonal também, né? Se não tivesse, o retângulo seria um trapézio, professor. Aí não, pode ser um paralelogramo, foi mal. Não, mas a demonstração já está feita aqui, ó. Sabe aquele desenho que você faz e demonstrou? Pronto. E aí acabou, né? Eu acho que por triângulo, por conversa entre triângulo, É exatamente isso. acho que é tranquilo. Porque já que é paralelo, usando tudo em você igual e tem oposto pelo vértice. Aí é mais fácil. Pronto. O que vocês acham desses Se é desses dois retângulo, triângulos aqui? por lado é congruente, né? Isso, como ele é paralelogramo e retângulo, né? Você É. tem congruência de quê? Lado, ângulo, lado. E aí a diagonal acaba sendo Pode congruente. ser lado também. Mas aí já estava acontecendo a diagonal. Não é para dizer que as diagonais são iguais? Então não pode É, ser não pode ser lado, tem que ser lado, ângulo, Porque o a ângulo diagonal- reto e a base. uma das Os dois diagonais- catetos e tem o que ângulo dizer que reto. as diagonais são iguais. A gente tem que concluir que as diagonais São iguais. São iguais. É a condição para ser retângulo, né? De fato, tem razão. parecer retângulo. Show, professor. Show. Aí é só usar a congruência Lado, desses ângulo, dois lado, triângulos sim, aqui, sim. tá? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Ok. Note que Ok? Fica fácil, assim, Sim, depois sim. disso. Ótimo. Já Ai. temos uma bazuca, cara. Já tem a bazuca. Aí agora a volta é, se as diagonais têm a mesma medida, o paralelogramo é o retângulo. Então assim, eu sei que ele é paralelogramo, né? E eu sei que as diagonais têm a mesma medida e quero concluir que ele é um retângulo.
Tá? É isso. Então, que às vezes você esquece que ele é paralelogramo. Com um M com 4 perninhas, né? Paralelogramo e o que mais que tem de hipótese? Diagonais. Iguais. Isso. Ok. Vai mostrar que é retângulo, né? Macho, mostrar que é 90 graus. Isso. Se você mostrar que é 90, É cruel, macho. Como é que eu vou mostrar que esse bicho tem 90 graus? ó, como é paralelogramo, isso aqui vai isso, né? Sim. Às vezes aí a diagonal aqui. Vai colocando as hipóteses. Ah, e a diagonal. Você lembra que também com o paralelogramo as diagonais se intersectam no ponto médio? Então, se elas se intersectam no ponto médio e tem a mesma medida, então, ó. Né? Os isósceles, portanto, os ângulos da base devem ser congruentes. É isso É mesmo. uma boa. Se bem que é esse aqui com este aqui, né? Por Exato, exemplo. é. Aqui é o mesmo, né? Ó. O que a gente quer provar mesmo? Que é Que é 90 graus. 90 graus. São 90 graus. Acabou já. Por quê? Porque a soma tem que dar 360. O fato de ser paralelo, essas devem ser paralelas. Não, Não acabou não. acabou não. Eu tenho que provar que isso aqui é 90, né? É. Acabou, né? Se for... É, tem que. A gente pode usar o fato que os 4 tem que dar Pode dar uma 360. sugestão? Os 4 são congruentes. Ó, Os pegue 4 ângulos são congruentes. Ó. um dos retângulos, aí o tracinho chama de A, 2 traços chama de B. Então você tem 2A mais 2B igual a 180. Professor, na A verdade, mais B igual a 90. E A mais B é exatamente ali em cada É, canto. pode ser É. também. É isso mesmo. É isso mesmo. Já tá terminando a aula, tá Já é ficando gravado. Ei, na aula passada já tinha falado A mais nisso. B, A mais B, A mais B. Ah, na aula passada já tinha falado nisso. Nas aulas. ei, como é a conclusão, professor? Pode É, explicar, por favor? a soma dos ângulos é 360. Aí você pega aqui. Chama de alfa. Beta. Ah, pronto, show de bola. 4 alfa mais beta é igual a 360. Alfa mais beta é 90. Que é o canto, né? Show. É o cara. No sexto ano eu abafo. Não, cara, tu abafa aqui também, velho. Show, macho. Só não é melhor que o zangado. Aí, ó, vou ter que ser esse. Quem é o zangado? O senhor vai Não apareceu, conhecer. não, professor. Já tá usando. É, Marcelo. depois de uma prova aqui que a gente fez Grava no números e Brasil, grava funções no ao Brasil. Edição em agosto. Foi? Depois que ele deu essa prova, ele disse agora você nunca mais voltou. Eu vou dizer pro Marcelo ver a gravação. Saiu aí. É, manda ele ver a gravação. Ele vai ver a gravação, pessoal. Ei, ele vai ver. Um abraço aí. Paralelogramo, lá. Pronto, nós fizemos já ir de volta aqui, né? Sim. Fizemos. A mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é igual. Esse exemplo, Esse essa resultado coisinha aqui, É um resultado importante. Eu não lembro Sim. desse resultado. e é um daqueles também que. Aqui e acolá cai um exercício para você usar isso aqui. Uhum. É muito comum. E aí você esquece. Esse usa, tem vez que usa. No sexto ano.
É, que a mediana ela é o dobro, né? A metade do Sexto ano, né? mais relativa à hipotenusa, né? Tem que ser relativa à hipotenusa. É igual a metade da mesma o quê? Relativa a quê? A hipotenusa. É relativa à hipotenusa. É igual a esse, que é igual a esse. Sabe? Então os quatro são iguais. É, Quem fez o retângulo? tá aí. Eu acho que isso aí surge Do do retângulo. retângulo. A gente acabou de mostrar aqui. É isso mesmo. É no retângulo, aí você dobra. É, Não é assim? Ou então você abre para virar um paralelo. O triângulo retângulo você dobra. O dobro. Desculpa, eu que não disse direito. Dobra de área. Show, macho. É massa. É exatamente isso aí. Massa é nóis. Aqui, ó. Mas daqui, Eu até gaguejou tentar dizer de novo. Assistir a aula dele. Pronto, esse aqui é um triângulo. Não, esse aqui não. Você dá. Só dá um ponto aí. Desceu, na sete, veio a moto. Quem fala é assim. Então aqui é reto, tá? Ó. É quando eu pegar a mediana dele. Pega a mediana. Só passar. Aí. O resultado é que AM, né? É um meio de BC. Show. Se você quiser pegar o compasso aqui, ó. Olha. Tá vendo como é bonito fazer? Não vale a pena, né? O prazer de fazer a figura perfeita? Requengalada. No quadro ia ficar todo feio. Hã? Isso. Ai. E agora? Acho que é isso. Duplica o triângulo, aí. Passa uma reta paralela passando por C paralela a B, né? Exato. Você duplicando vai virar um retângulo. E outra paralela a AC passando por B. Show. Não, é aqui. Não sei se pode ser usado aí, porque todo triângulo tem a mesma base, a mesma altura e tem a mesma área. Né? A mesma base. A base vezes a altura dos dois. Né? Eles têm a mesma base, né? Que é ponto médio. Não é ponto médio, o N. Isso. E a altura é a mesma por dois. Mas e Não é o ponto aí? lá em cima. Tem a mesma área. Aí cancelamos. Tá. Esse área é a soma. A área total é igual a 2 vezes essa área aqui. Se eles têm a mesma área, então a base, o todo, tem o dobro da base de cada um. Soma dele. Então, fazendo isso aqui, Mostra que os triângulos são congruentes primeiro, né? esse que foi criado com São o roxo, né? congruentes por ângulo, lado ângulo, né? Aqui é 90, porque como essa aqui é paralelo àquela que já é perpendicular a essa daqui, porque aqui é 90, né? Você pode... Aqui você pode complicar 90 de várias maneiras, que é alterno interno aqui, porque você pegou a... E aí que eu quero concluir o quê? Tá. O truque aqui é que a diagonal, ó,
Aqui, né? Aí, como é um retângulo, as diagonais têm a mesma medida, ou seja, É um triângulo retângulo, a base é a mesma. então a diagonal tem a mesma medida e também, como é paralelogramo, se interseca no ponto médio, né? Então aqui é médio, aqui já era médio, mas só que elas têm a mesma medida, então tem que ser esse tamanho aqui, tem que ser uma linha só, né? É um retângulo. Tá? É isso a demonstração. Como é da hipotenusa, ou seja, a M é metade de BC. Isso. Novamente, se intersectam no ponto médio e tem a mesma medida, então, tá? Ok? Tem muitos exercícios que é assim, ó. Você lá e traça a mediana. Por quê? Porque como é traçar na mediana, no triângulo retângulo, né? Aí usa que ela é metade da hipotenusa por algum motivo. Professor, aquela ideia aqui, um triângulo, inscrito na semicircunferência, né? Onde o diâmetro é a hipotenusa, é o maior. Ele é triângulo retângulo. Ele sempre é retângulo. Ele vem antes dessa ideia ou depois? Ele vem depois, só que eu usei isso para fazer esse desenho. Porque com isso também prova, né? Porque é o raio, a medida do raio, a qualquer lado. O jeito que... quando a gente chega lá, vai ter exatamente essa construção. Construir o triângulo retângulo, aí você construir assim. Só que aqui no GeoGebra você pega o quadrado e parte, mas é muito óbvio, então você faz aí você sempre consegue um retângulo assim. Foi o que eu fiz agora para sair perfeito assim. Pode usar o ângulo. Hã? Pintura fixa. Mas é sem graça, né? Você bota... você passa a bissetrina e faz assim, né? As perpendiculares, né? Sim, depois, né? Aí ia ser mais bonito. E a mediana Né? é. Então entenderam, né? Construa um triângulo ABC com entre... Ai, meu Deus. Construa um triângulo retângulo com esse... Vocês já viram que isso aqui é grave, né? Ó. Gente, eu vou fazer só essa daqui. Aliás, a gente vai até 5, tá? 16, 38. Eu acho que dá pra gente fazer esses dois aqui. 20 minutos, 22 minutos, né? 21. Construa um triângulo reto. Vamos ver, eu não lembro de ter lido esse aqui, não. O comprimento M e H, respectivamente, mediana e altura relativa à hipotenusa. Então, primeiro vamos pegar o triângulo retângulo, né? Isso aqui é que nem sujeira que você passa debaixo do tapete, né? Quando eu passo assim pra cima. Você esquece que tem uma confusão lá em cima e faz tudo do zero, né? Ó, vamos lá fazer o triângulo. Aí você pega aqui a circunferência, né? Bonitinha. Aqui, eu vou fazer exatamente o que você falou. Aí pega a altura, ó. Aí bota aqui, pronto, é essa aqui. Aí o triângulo que forma é o triângulo que eu quero. Não é, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Pega uma circunferência do seu diâmetro, aí pega qualquer ponto da circunferência que é um triângulo retângulo. Deixa eu tirar isso aqui. Eu sei que vocês já estão craque já aqui. Só de ver eu mexendo aqui, vocês já estão... sim, já estão sabendo, com certeza. Da teoria. Vou pegar o laranjinha aqui. Pronto. Aí o que eu quero mesmo? Conhecendo os comprimentos com M e H. Que é mediana e altura, respectivamente, a hipotenusa. Pronto, a altura é essa daqui, né? Sim. Tá ótimo. Agora a mediana você pega o ponto médio. Vixe, Maria. Esse aqui eu não lembro de ter lido, não. Eu acho que eu pulei. Mas meu. Da mediana e da altura relativa à hipotenusa BC. Só isso que ele dá? Só. Professor, a gente pode traçar uma reta qualquer
E aí a altura tem uns 90 graus. E aí eu acho que é isso, né? Daí então, vou correr mais. Sabe o tamanho da, ele fala o tamanho da altura? Falou, eu só tenho a altura e a mediana relativa a... Nossa, mas... Pessoal, é o seguinte, se tu tem a mediana, aí tu faz 2 vezes ela, aí tu já tem a base. Né? Com a altura Tá, do- perfeito. Show? Aí tu Como, tem a base. como ele mandou chamar de M, vai ser 2M na base. Isso. Não é isso? Mediana? Aí a base. Aí tu tem a altura e tem a base. Altura H. Aí a altura Tá H. botando aí. Já sabe onde Não é o colocando aí, VSA, né? esse, né? Não, mas podem falar. Eu tô pensando aqui. peraí, Ver se... agora Tá, só... pode continuar falando. Altura- Vocês querem que eu já vou colocando para o Falta raciocínio só de a vocês mediana. andarem, Falta né? só a mediana agora. Onde é que nós Então, vamos botar assim, essa ó. mediana? Com a altura descobre o VSA, né? Eu vou tirar só esses bichinhos aqui. Aí faz a mediana e descobre a base. O raciocínio eu acho que Como é que descobriu? Eu acho que pode fazer o seguinte, professor. Qual o tamanho da altura? Faz o seguinte, ó. Bota uma reta. vamos lá. Bota uma reta. Você vai duplicar. Eu acho que eu já tô... Ixi, Maria. Mas então acho que dá certo. O que você tem que saber aí é porque é o seguinte, a base é 2 Mas vezes aí o tem que comprimento da coincidir o mediana. tamanho da mediana que é dado. Não. Ele vai, quer dizer, não Pode pode botar a mais altura altura onde você quiser, não. Conforme você muda o lugar da altura, a mediana muda de Uma tamanho. base, né? Aí a gente conhece o segmento M. Conhece o M que é mediana. Mas se a mediana muda de tamanho, a base também muda. Porque a Ó. base é 2 vezes a mediana. Se faz a altura, a mediana não muda. Tá, mas aí muda a base No também. caso aqui, só com a altura não dá pra saber onde é o alto. Vocês já descobriram o ponto inicial, que como a mediana a base é o dobro da mediana, né? Então eu tenho o tamanho da base, O né? tamanho da base. Então eu vou pegar logo o que está aqui, Não, vai. porque eu já dobro ela. Certo. Muda, mas a Tranquilo. eles conseguem. Acho que começa com a ideia da altura. É. Pronto, então esse tamanho que está aqui é o BC, tá? O que eu acho também que a gente vai ser útil é o ponto médio, né? Então vamos Sim. colocar o ponto médio, que eu sei como é que é, só usar o comando aqui, mas vocês sabem como é que é, né? Traçar Ponto médio. a mediatriz. Pronto. E agora? Pior que assim, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele fala, pensei- ele eu fala pensei- se esse triângulo pode ser retângulo. É, eu pensei em fazer isso aí, professor. Tem mais informações. Eu pensei em fazer isso Hã? aí. Ele disse que pode ser retângulo, se não pode ser. Construa um triângulo retângulo ABC conhecendo os comprimentos. Fechou. Fechou o lugar da altura agora, que ele é retângulo. Então pode fazer a altura para saber onde é que está o vértice A. Pode não? Ele não dá o tamanho da altura? Não, não. Dá o tamanho da altura. Da altura, mas tem um ponto específico de você Sim. colocar a altura. Ou não tem, eu não sei. Se A dá altura altura, vai ser a distância do ponto fora da reta até a base, a reta que tem a base e que é perpendicular. Isso. é Eu vou fazer o perpendicular seguinte, o ó. AB ou o AC. Né? Fazer Ó, isso. como é Eu que sei, eu... Não. Não, mas ele é retangular. Eu tava pensando tipo, no prolongamento do triângulo. E é a altura Eu tava relativa pensando, a sabe? esse vértice A. Pode ser que tenha alguma relação, o prolongamento desse triângulo aí. Mas ele dá um comprimento Pra ele A, ser ele H. retângulo em Ele C. dá altura, ele dá H. É retângulo em A aqui. Eu sei, mas eu tava pensando no prolongamento para fazer alguma coisa. Não sei se poderia. Mas tem uma observação que ela fez ali, que fica mesmo... A gente vai ter que usar um conhecimento da frente para fazer isso aqui. Tem que usar. Pode parecer aí bem rapidinho, aí é só usar isso aí como raio. Não, é porque para sair aqui você traça uma paralela com essa altura que ele deu e traça o raio, o círculo. E aí vai ter duas soluções. Ó. Por exemplo, você primeiro traça uma perpendicular. Mas fala. Pronto. Pronto. Aí você pega essa altura aqui, ó. Aqui. Coloca aqui. Aqui, ó. Então eu tiro aqui, tiro essa reta aqui. E agora eu passo uma paralela que passa por esse ponto aqui. Para ABC. Isso.
Pronto, então a distância entre as retas é justamente a altura. Agora você centra o círculo no ponto médio. Aí pega a interseção. E aí você tem duas soluções, ó. Com a reta I, você tem duas soluções. Você tem esse aqui. E você tem o outro agora. Aqui. Exatamente. Só que tem que saber que ele vai ser retângulo pela teoria aqui da frente. Mas essa é a solução. A não ser que tenha outra aqui, porque eu não cheguei, acho que eu não cheguei a ler, não. Professor, não é se somente se não. É o cara ter a mediana relativa à base e é triângulo retângulo. Porque se for se somente se, aí já garante que o A é 90 graus. O problema é onde é que eu posiciono o A. Eu não cheguei a ler a solução do livro, não. Deixa eu ver se... Qual é a página mesmo dessa parte? Trace uma reta paralela situada... Obtenha... Ó, essa é a solução. Que ele diz assim, construa postado em um segmento, trace uma reta paralela situada à distância H. Obtenha possíveis soluções com um círculo de centro M raio. É essa a solução. Aquele A, em qualquer local que ele tiver em cima daquela semicircunferência, Vai satisfazer. O A pode ser esse aqui ou este aqui. Porque ele quer um triângulo, né? O laranja é que coincide com o desenho de cima. Não, porque assim, se esse A tiver em algum local dessa circunferência, esse triângulo continua sendo retângulo em A? Sim, qualquer ponto aqui ele só vai se deslocar. Aí vai mudar a altura dele, né? Seja o diâmetro. Desde que a base seja o diâmetro. Então essa é a solução, tá? Só que nesse caso, para essa altura dada, né, aí tem esses dois casos. Isso. Aí novamente, ó, você constrói essa reta que está aqui. Aí lá você coloca BC. Por que eu sei o tamanho de BC? Porque ele é o dobro da mediana, então eu sei quem é. Determina o ponto médio. O ponto médio, no caso, aí seria o centro, né? Vai ser o centro da segunda. Exato, vai ser o centro. E aí você desenha uma reta paralela, que a distância entre ela, é a reta dada, é a altura. E aí depois pega a circunferência com esse centro aqui e o raio, no caso, a metade aqui, né? E desenha e você vai ter os dois triângulos, tá? Só que isso aqui é uma coisa que é provado mais tarde, né? Mas como o André falou, se por acaso o ponto A... Esse daí é o ponto. A gente garante que ele é retângulo se fosse somente se o que... Porque se fosse somente se esse trecho aqui é a gente M... construiu fazendo com que isso ali fosse a metade da hipotenusa. você só... e você... É porque a conclusão de ser retângulo não é por aquele resultado. É por um outro resultado que está bem na frente, na seção seguinte. É que qualquer ponto, qualquer tangente, né? A 90 graus. É porque ele vai ser o ângulo... tem um resultado lá, né? Dado a circunferência, qualquer ponto que você pega... O arco de 180, aí você pega outro de 90. Pega a metade do arco que está sendo observado. Tá vendo? Ele olha esse arco aqui, né? Ó, esse grande aqui. Aí mesmo movimentando ele continua observando para esse arco aí. Que é 180, só que é a metade do ângulo central. Mas essa aí é resultado do outro capítulo. Mas a solução é essa. Entenderam, né? Agora É 90 porque é 90 por causa do resultado que a gente não viu ainda. Massa. Aula que vem a gente vê. Eu já conheci esse resultado. Tu tem o diâmetro aqui. Tem a metade do ângulo central, né? Tu tem um diâmetro. Está na circunferência para metade. Uma coisa que eu recomendo vocês também ficarem mexendo nisso aqui é porque para você mexer, principalmente um aluno,
aluno de vocês. Para você mexer isso aqui, você tem que saber muito da teoria para fazer as figuras perfeitas. Tem muita coisa que você só faz se você souber bem geometria, para aquela figura ficar impecável, né? Cara, nós tínhamos 4 professores, um mais foda que o outro. Um paralelogramo aonde? Aqui? Aqui. É muito massa essa abordagem. Eu fiquei pensando no jeito de deixar a aula menos chata. Porque a primeira vez que eu ministrei foi no jeito normal, mas era muito puxado. Ficava muito assim. Aí eu falei, não dá, de novo não dá. Tava muito carregado. No caderno, fazendo meio maluco. Aí aqui, eu acho que quando vocês lerem o teorema, se tiver diagonais perpendiculares. Isso aqui é o último, tá? Ok, vamos embora. Então, o paralelogramo é um losango. Qual é a definição de losango? Ele tem os lados opostos congruentes, iguais. Os 4 lados são iguais. É um paralelogramo que os 4 têm a mesma medida. Na verdade, isso eu deveria ler para vocês. Em algum momento, eu acho que eu pulei. Eu pulei a definição, eu coloquei aqui. É porque tá na página anterior. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu li. Cheguei a ler isso aqui, né? Só que eu li rápido, ó. Um quadrilátero é um losango se todos os seus lados forem iguais. Que nem essa. Eu cheguei a ler isso aqui. Um quadrilátero é um losango se todos os lados forem iguais. Isso. Aí, se forem iguais em 90 graus, aí é o quadrado. Então, um quadrado é um caso particular de um losango. Eu pensava... É a fusão dos dois. Show! O quadrado ele consegue ter todas as propriedades. Todas as propriedades boas que os outros têm, ele juntou tudo e virou o quadrado. O resultante é o trapézio. Vamos pro trapézio. Então, eu tenho que provar que as diagonais são perpendiculares. Agora um losango, como é que eu desenharia um losango aqui? Um jeito fácil de desenhar um losango. Jeito fácil? Duas retas perpendiculares. Aí, feito isso, paralelas. Perpendiculares, que ele pega começa mais diagonais. Tá começando mais diagonais. Duas perpendiculares, aí depois escolhe isso medir o segmento do ponto de encontro. Não, aí você faz um círculo no meio. Mas o círculo fica um quadrado. Não, mas você pega as cordas. Pior que não dá não. Mas a sua solução tá... Faz uma elipse, se não quiser que seja quadrado. Aqui, ó. Massa. Mas você não ia fazer no meio ponto médio, né? Não, é porque eu só quero a perpendicular. Se bem que poderia, né? Logo já. Já ficaria bonitinho, né? Já sai logo direto a mediatriz aqui. Mas até Germano deu uma... Germano tá só gostando. Tô bem quietinho aqui. Não, eu vou precisar do corpo, todo. Aí faz uma circunferência menor, professor. Aí não, todos os lados são iguais. Né? Vai ficar a mesma coisa. Mas você pode pegar uma medida e só reproduzir aqui, por exemplo, ó. Aí você... E ele ainda tirou uma casca. As letras valem. Tu falou isso também, só que tu falou menor, né? Sim. Eu fiz uma maior, mas dá a mesma coisa. Se quiser que seja não seja um quadrado, faz uma elipse. Cadê Tem um eixo maior. O problema é que... tem a elipse aqui, né? Você não deixou o ponto lá embaixo. É que eu quero dar um controle... eu vou já trocar aqui. Selecione 2 focos e um ponto da elipse. Pronto, agora é só deixar. Aí vai ter certeza que é um losango que não é um quadrado. Aqui fica mais bonito ainda essa daqui.
Porque você só usa as retas paralelas. Ah, mas se você precisa do... Ah, mas não, tá ótimo. Tá. Olha aí, tá vendo, ó? Esse tipo de coisa aqui é que você pede para o aluno, ah, faz essa figura aqui. Mas aí como é que é, né? Gente, não tá coisando aqui, né? Ah, isso aqui. Peraí, deixa eu... Foi lá na frente, próximo. É porque teve uma aqui. Pronto. Aí, ó, só ligar aqui os segmentos. Exatamente. Alguém mexendo aqui que criou a bandeira do Brasil, né? Uma coisa assim. O que eu quero provar? Eu quero provar que as diagonais são perpendiculares. Os paralelogramas. Aqui, aqui, aqui. Tá tentando provar a volta? Primeiro, eu sei que ele é um paralelogramo e um losango. Quero mostrar que as diagonais são perpendiculares. Aí, por fato dele ser losango, ele tem essas 4 medidas, são as mesmas. Ele é um retângulo, então... Um retângulo? Para mostrar o que, professor? Não, paralelogramo. Que as diagonais são iguais? São perpendiculares. Perpendiculares. Isso. Mas usa isso mesmo que você falou. É um ponto médio. Aqui, né? Aí faz aquela questão lá do alternos internos, do alfa e do gama, naquele resultado que a gente teve lá. Aqui, aqui. Que as diagonais são perpendiculares. Então, se eu mostrar aqui, como é alterno interno, né? Assim, como a soma é 180, a soma desse com esse aqui... Tem uma propriedade que diz que a diagonal divide, que ela é bissetriz dos ângulos, né? A diagonal do losango. Não sei se serve aí. Se dá para usar já. Eu acho que é isso que ele usa. Mas é um resultado que ele usa quando o triângulo é isósceles. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Esse aqui é um triângulo. O esquerdo ou o direito, né? Por exemplo. Qualquer um dos dois aí, né? Vai... Não, a soma dos ângulos não opostos. Aí como os ângulos opostos são congruentes, aí dá para ver que são os ângulos internos. Aí dá para ver que é 90 graus. Também sairia assim. Mas será que é isso que ele usa? Eu lembro que uma das implicações ele usa o exercício, que o triângulo isósceles, a mediatriz... Em relação à base, a mediana, a bissetriz, a altura contínua. E aí, para garantir o que mesmo? Mas eu acho que eu estava pensando em somar os diagonais são perpendiculares. Aí, a altura em relação à base, aí coincide, porque são dois triângulos isósceles. Se você chamar esse ângulo que você colocou só uma bolinha de A, por exemplo. Então, aí aí você vai ter 2A mais 2B igual a 180. Aqui, né? Isso, aí vai ter A mais B igual a 90. Portanto, o outro ângulo é 90 também. Esse aqui tem que ser 90, né? É aquele mesmo lado que a gente acabou de fazer, né? E também tem essa questão, né? Que o triângulo é isósceles, então a mediana, a bissetriz e a altura coincidem, aí se é a altura 90 graus. Como é a mediana? Ok. Se tiver diagonais perpendiculares, ele é um losango. E eu sei que ele é um paralelogramo, né? Então eu só tenho que mostrar que os lados opostos são congruentes. Tecnicamente eu só sei isso, né? Esse aqui que ele usa um exercíciozinho aqui, ó.
usar de inglês. Se você nomear, eles não são iguais. Tipo, você tá ABCD, né? As pessoas são aqui. Ó, o ângulo, e aí o ponto médio, né? Isso. Coloca mais aí, só acabar de ser ministro. Ó, o ângulo BAM é igual ao ângulo BAC. AM. Esse aqui, né? Você tá pegando aqui. BAM é o mesmo BAC. E em cima também BAM. Peraí. É o igual... BAM é o B? BAM é o mesmo ângulo BAC. É a mesma coisa aqui. Sim, mas aí quando você colocar em cima que vai dar os quatro vão ser iguais, você vai provar que essa do meio é bissetriz do ângulo BAD. Mas esse aqui é igual a quem? A ele mesmo? BAM é o B. AC, mas aí... Não, mas você só está estendendo a semi-reta e vai dar o mesmo ângulo. Se você a mesma coisa em cima... mas aí o que eu faço com essa... Se são paradas, se fizer de cima, vai dar o mesmo valor. Não vai nos alternos internos. Esse aqui é igual a esse, né? Não podemos usar o fato de bissetriz, não? Aí, no caso aí, você está provando que essa reta do meio vai ser bissetriz, não é não? Do ângulo BAD e BCD, mesmo bissetriz. Não, mas ele é só alterno interno, por que é bissetriz? Ele é a mediana, no mínimo, né? Não, mas é bissetriz também, porque eles não são congruentes. Professor, esses triângulos opostos, eles são congruentes. São quatro congruentes. triângulos congruentes. Mas é isso que a gente quer provar. Mas eles são congruentes 2 a 2 os opostos. Então vamos lá. Lado, ângulo oposto. Eles são congruentes 2 a 2 opostos. Tem o ângulo oposto pelo vértice, aí tem um lado igual e tem o concorrente. Não alternos externos. Aí dá lado, ângulo oposto. Qual é o triângulo que você quer? Os dois opostos são iguais, são congruentes pelo lado também daria certo. Esse aqui. É pelo lado do ângulo lado. Sai não, professor? Lado também? Também. Peraí. Tem um lado comum, esse é igual a esse, esse é igual a esse. Mas não tem nada falando sobre a diagonal, não. A diagonal, Eu sei que elas são perpendiculares. Elas vão ser iguais agora porque você está concluindo por lado, ângulo oposto. Falando desses dois triângulos, ABC e... Lado, ângulo oposto, professor. Né? Primeiro, o lado, ângulo oposto em quem? É o PV. Desses dois aqui, né? Isso. É o PV, ó. Tá, aí eles são congruentes. Um lado igual, é o lado, ângulo oposto. Né? Aí se são iguais, aí dá... Né? Posto pelo vértice, os lados é porque é paralelogramo e o outro é porque tem uma reta paralela e são alternos externos, né? Ok. Aí, beleza. Se são congruentes, então esse lado é igual a esse, aí de modo análogo, o de cima é igual ao de baixo. Aí... Esse aqui, congruente a esse aqui? Não. Estou falando o segmento DM é igual ao segmento MB. A gente pode concluir isso a partir dessas congruências, né? E aí eu acho que... Não, mas se bem que já era porque... Porque é paralelogramo, então isso aí já... Médio, né? Já era então pode ser o paralelogramo. lado angulado, né? O que tem que se provar que é congruente é esse laranja claro com o escuro. Para garantir que o lado dele... Então... Tem um ângulo de 90, aí tem o segmento MP e o segmento MD que são congruentes, daí o lado comum. É isso. Então o lado angulado. O lado comum, o ângulo de 90 e o lado... Porque é ponto médio, porque é paralelogramo. Então aí é congruente, então esse aqui... Mas como é que você chegou com a 90 graus aí? Por hipótese.
É porque A hipótese é a E a volta, né? se tiver diagonais perpendiculares, então o paralelogramo é um losango. Ah, você tá fazendo a volta. Né? Isso. Ei, Ah. André, até pouco tempo eu tava achando que era a ida ainda. Eu também tava pensando que era Eu isso. perguntei Não, ela, ainda a "Onde gente é já- a volta?" Aí da gente já tinha concluído. Porque Já. aí a hipótese é Sim, né, de mano. 90 graus, não é isso? São Exatamente. perpendiculares E é um paralelogramo. e é um paralelogramo. Tá Se é um certo. paralelogramo, ali é um Aí Esse toca no ponto médio já. a congruência é entre o laranja claro com o escuro, Ah, então tá lado, certo, ângulo, então tá lado, certo. tá? Depois que bom que você mídia certo, já tava na Show. ida. Eu também tava entendendo aí. Mas a gente tinha feito a ida aqui. Então vocês. Senão nós se empolgamos. Pastor. Eu tava na ida, Tá no até finalzinho, também. tá no finalzinho da aula, acabou de aula. Tá bom, né? Já Aprendeu muita coisa. Bom mesmo foi